Saudações, duques e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor, o seu rosto favorito, para mais um vídeo. Esse vídeo ele vai justamente como um vídeo resposta, justamente da página Coluna do Fla, que tá falando assim: torcedor do Fluminense some após a eliminação e compra menos de 6 mil ingressos para Fla-Flu. E aí, do tipo, por que eu tô falando isso? Porque realmente assim a gente pode ver que teve um público muito reduzido, né, pela parte do setor do Fluminense, né, que a gente não viu muito tempo. Então, e também até mesmo no jogo contra é, é, no jo nos jogos entre Corinthians e nos dois jogos entre Corinthians e Fluminense, a gente viu justamente ali uma redução de público, né, que realmente é relevante para falar sobre a situação. Então, então a gente já tem aqui uma situação que realmente é problemática, né? A primeira coisa que eu falo é o seguinte: para mim, uma das coisas que uma das coisas que a gente pode levar em consideração sobre isso tudo é a questão do problemas com sócios torcedores, certo? Por quê? Porque na verdade a história, depois que foi implantado o QR Code dinâmico, que eu venho tanto falando aqui, certo? Que eu já falei justamente nos vídeos curtos, mas que eu já vou comentar, eu vou comentar aqui de novo. Depois do QR Code dinâmico, as pessoas que queriam ir para o jogo e não podiam, porque não tinham dinheiro para pagar e tinha esse esquema justamente de trocas, de doação de ingresso, reduziu bastante, né? E o grande problema disso tudo é que esse QR Code realmente ele foi a pior decisão do Fluminense. Eu sei que realmente tinha bastante gente entrando com ingresso falsificado, mas isso daí não fala somente que é por conta disso é que você deve fazer isso, né? É aquela questão, né? Que a gente sempre batalha, né? É segurança ou é liberdade? Ou a diretoria optou pela segurança, ou seja, você deixa as pessoas fora do futebol brasileiro. Maravilhoso. E também do técnico, certo? A gente tem que também colocar também a pontuação também do técnico Fernando Diniz, né? Não é apenas o Mário Bittencourt, da gestão do Mário Bittencourt, né? Junto ali com o Mário Gione e até mesmo outras pessoas que trabalham ali com informática e Fluminense, né? Mas simplesmente do próprio Fernando Diniz, que, por exemplo, no jogo decisivo, coloca o Wellington para jogar. Tipo, o que você quer falar pro torcedor? O torcedor falando toda hora, não coloca o Wellington, não coloca o Wellington, não coloca o Wellington, ele coloca o Wellington como titular no jogo decisivo, onde que ele não joga há 3 meses. E eu quero que vocês notem isso. Por favor, hoje é o dia 25 de setembro de 2022. 7 dias antes da eleição a presidente da República. Ah, já tá ajudando, cara, as pessoas a aprenderem somente qual é o seu dia. Vai ser dia 2 de outubro. E anotem, por favor, começam a observar o público que está acontecendo. O público que está ali e o que está acontecendo, certo? Outra coisa também interessante é que, continuando falando sobre sócios torcedores, que é o efeito Fred, né? Você viu que até na própria marca do Fluminense fala que a gente tem ainda 60 mil sócios torcedores, né? Que não podem sair, tem que esperar um ano por conta da garantia, né? Que você entra como sócio torcedor, mas você tem que esperar um ano para realmente querer sair daquele sócio torcedor. Ou seja, você já pagou por um ano, né? Normalmente ali entre mais ou menos ali R$ 60, né? E ter pegado mais barato ou mais caro, né? Mais ou menos ali R$ 60. Então, realmente, esse sócio torcedor ele vai ser utilizado sim, mas você vai ver uma queda vertiginosa muito por conta disso. Muita gente realmente entrou de sócio para ver o último jogo do Fred e realmente, depois disso, se pudesse se desvincular, desvincularia. Não desvincula por conta disso tudo. E aí o que acontece? Esse efeito Fred também tem uma situação positiva, que era quando tinha o ingresso não dinâmico do QR Code.
entendeu? Que as pessoas doavam, porque não iam mesmo, né? Só queriam mesmo ver o Fred, né? Pegaram esse valor de R$ 85 e realmente entraram na prioridade para comprar ingresso. E no final da história, assim, nem vão. Eles só queriam mesmo ir por ir, né? Eu acho muito interessante, né? Observe justamente o efeito Fred. E o Fred, que para mim é uma situação que é problemática no Fluminense. E é por isso que eu te falo. Fica de olho. Então, antes de falar mais sobre outras coisas, né? Falando sobre essa questão, né? Desse vídeo resposta, faz uma coisa para mim. Dê o triplo C. Comente, curte e compartilhe. Para mais tricolores saber um pouco mais sobre o Fluminense, entender melhor sobre o que está acontecendo, minha opinião e até mesmo fatos que estão acontecendo no Fluminense, me ajuda a te ajudar, cara. Vem com o pai aqui, tá? E se você não fizer isso, você vai acabar indo para a Série C. Você quer acabar para a Série C? Eu não quero, cara. Então você também não quer, cara. E a última coisa, né, para a gente falar sobre isso, é justamente que eu não estou pedindo inscritos. Eu não estou pedindo inscritos. Estou pedindo relevância. Eu estou falando alguma coisa mentirosa? Eu estou falando alguma coisa que realmente você não vê? Ou eu estou realmente distribuindo ali informações para você úteis? Eu só estou pedindo relevância. Um comentário, curtidas e compartilhamentos, tá bom? Falou? Vamos, vamos continuar o vídeo. O Fluminense também, né? Ele tinha umas expectativas no início do ano, né? Com a formação do quarteto de ataque Ganso, Luiz Henrique, John Arias e Cano. O Fluminense ele realmente se tornou um expoente que amedrontava os outros times, né? Você tinha uma das melhores duplas de volância do Brasil, que era André Nonato, e você tinha um goleiro muito forte, que era o Fábio, né? A questão é que as expectativas eram muito elevadas, né? Até porque a gente tinha tudo para realmente, pelo menos, disputar uma Libertadores. Aí depois a gente perdeu pro time lá do Paraguai, acho que é o Libertad do Paraguai, e foi para a Sul-Americana, na fase de grupos. E na fase de grupos, mesmo metendo 10-1 no Oriente Petroleiro, só tinha uma vaga e a gente não conseguiu essa vaga. Muito por conta da participação de Abel e a falta somente de expoentes, por exemplo, como o próprio Fernando Diniz. Ou seja, o Fluminense ficou prejudicado logo naquele início de ano. E aí as pessoas só podiam ver ou Copa do Brasil ou Brasileirão. Já que a gente nunca embalou no Brasileirão para realmente se tornar um expoente a possível título, porque a gente sempre perdeu em rodadas decisivas, como por exemplo contra o Internacional, que se a gente vencesse, a gente custaria para pelo menos 2 pontos do líder. Não, a gente perdeu e deixou o Palmeiras mais líder como nunca. E se hoje em dia a gente tem a diferença de 9 pontos, é por conta de várias derrotas que não poderiam acontecer. Porque o time dos caras não tinha um time expressivo. O time do Inter, igualmente o time do Fluminense, só tem titular. Entendeu? Então realmente é problemático isso tudo. Uma outra também questão é justamente que é a perca de Luiz Henrique e Nonato, né? Que eu acho que é o mais expoente disso tudo, né? Se eu falei do quarteto de ataque, o principal jogador do Fluminense nesse quarteto de ataque era o Luiz Henrique, que realmente fazia uma jogada diferenciada e fazia o gol. Eu até mesmo falo que quantas vezes o React, o Rubro-Negro React, pô, daquela duplinha maravilhosa lá, falava sobre a questão do Luiz Henrique. Eu vi vários outros comentários de vários outros torcedores falando sobre o Luiz Henrique. E aí o principal jogador de ataque sai do time. Também um dos principais amadores do time e realmente ali que trazia na parte da defesa para o ataque, que era o Nonato, também sai. Ou seja, me parece que o Fluminense ele não estava querendo
disputar títulos. Então, para quê? Se o Fluminense não tá querendo disputar título, eu também não tô querendo perder meu tempo indo pro Maracanã ver jogo. Acho que isso é óbvio. Não é óbvio para você? Ou eu tô errado disso tudo? E aí, tem aquela questão, né? Ai, agora que teu time tá mal, a torcida é modinha. A torcida é modinha? Por falar que não era para vender Luiz Henrique? Por falar para não vender Nonato? Para falar para falar para não colocar Wellington? Para falar para não colocar Felipe Melo? Para falar que foram péssimas contratações na meio da temporada? E mesmo assim, o, e mesmo assim a gestão de Mário Bittencourt fazer tudo errado? Sério? E você quer me dizer que eu sou modinha? Quer dizer, eu falo o que vai acontecer no futuro, não somente eu, mas também uma grande parcela do futebol, dos torcedores fluminenses, e você tem que engolir calado? É sério? Que porcaria de time é esse? Que não respeita os torcedores em nenhum momento da vida. Ah, mas o time está precisando de dinheiro. Não quero saber. Não vai vender os principais jogadores. Quer vender, vende da base. Ah, não consegue vender da base porque é mau vendedor? Ah, só lamento, cara. Ajudou o time. O time continua. O time agora está impressionante. O time está rico pra caramba por vender Luiz Henrique. Ah, não. Ah, mas se não vender Luiz Henrique, vai pro rebaixamento e até mesmo a gente pode sofrer outras sanções. Ah, é. E cadê o planejamento? É isso tudo que eu te falo, né? E só para finalizar justamente isso, né? É, nós tínhamos no início do ano uma gestão, uma ação favorável, uma situação favorável pelo. É, uma, gestão, uma gestão favorável, né? Uma situação favorável ao Fluminense. Nós tínhamos tudo para realmente se tornar um grande expoente no futebol nacional, né? Mas infelizmente, por conta de várias e várias situações, o Fluminense só ficou decaindo nas competições. E se hoje em dia a gente não disputa nem título para o Brasileirão, a gente perde, a gente não conseguiu chegar na final na Copa do Brasil. A gente não conseguiu nem passar da fase de grupos da Sul-Americana. E também a gente nem conseguiu passar da pré-Libertadores. E você quer me falar que o título do Carioca foi suficiente? Tá de brincadeira, né, meu filho? E pra vocês? Vocês acham que a coluna do Flá tá errada? Do que teve a foto Paulo Reis do que fala do Flamengo? Você acha que tá errado? Não, né? Você acha que realmente foi certo o que ele fez? Não, né? Então, é isso, né? O que você acha? O que você acha sobre isso tudo que eu tô falando pra você? E por favor, observe a quantidade de torcedores que vão ir para os próximos jogos. Observe justamente que observe justamente como que a gente estava fazendo uma ida e agora a gente vai chegar, a gente chegou no auge e agora a gente só vai ter uma queda de torcedores. Observe também, por favor, faz uma coisa para mim, para falar que eu não manipulei nada. Printa a sua tela, se você tiver no celular ou até mesmo no computador, certo? Existe um aplicativo chamado Lightshot, que eu tenho aqui, o Lightshot. Até, você pesquisa, né? É, é, print screen de tela. Você pesquisa isso daí, vai ter lá vários aplicativos para você utilizar e colocar no seu computador. Printa a tela, por favor, do número de torcedores e depois de um ano, por favor, printa de novo. Eu vou fazer um trabalho para você que é complicado para caramba, mas por favor, eu estou precisando da sua ajuda para as pessoas começarem a compreender mais disso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, faz uma coisa para mim. Esse vídeo ficou mais longo do que o normal, mas eu tive que falar bastante coisa. Se você gostou desse vídeo, comente, curte e compartilhe. Saudações tricolores. Falou, valeu. E não quero inscrito, certo? Eu quero relevância nesse canal, tá bom? E
Tchau, tchau.